Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema sério: as tensões no Oriente Médio em meio ao Ramadã. Antes de mergulharmos no assunto, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, vamos ao que interessa. De Jacarta a Tunis, passando por Mossul, o mês sagrado de jejum e oração do Ramadã começou neste sábado, 27, para quase 1,5 bilhão de muçulmanos em todo o mundo. Durante 29 ou 30 dias, eles vão abster-se de comer, beber, fumar e fazer sexo do nascer ao pôr do sol, antes de quebrar o jejum com refeições, muitas vezes festivas. Mas, em vários países, principalmente no Oriente Médio, estas celebrações são ofuscadas este ano por conflitos ou pelas dificuldades econômicas. Assim, no Afeganistão, um atentado com um carro-bomba reivindicado pelo Talibã e, aparentemente, visando uma milícia financiada pela CIA, deixou 13 civis e militares mortos neste sábado em Khost, no leste do país. Na Líbia, o início do Ramadã coincidiu com a retomada da violência em Trípoli, onde grupos rivais tentaram na sexta-feira tomar posições no centro da capital. As autoridades relataram 28 mortes, enquanto as forças leais ao governo de união nacional lamentaram 52 mortes. Para os habitantes da zona oeste de Mossul, no Iraque, o início do mês sagrado começa com o anúncio, por parte das forças iraquianas, do lançamento de uma ofensiva simultânea em vários bairros ainda controlados pelos extremistas do grupo Estado Islâmico. No Iêmen, o enviado das Nações Unidas, Ismail Ould Cheikh Ahmed, não foi capaz de promover a ideia de uma trégua para o Ramadã nos combates entre os rebeldes xiitas Houthis e as forças do governo. O início do Ramadã também é marcado pelo luto no Egito, onde um ataque reivindicado pelo EI no dia anterior que deixou mortos entre cristãos coptas. O mufti do Egito, Shawki Alam, havia cancelado na sexta à noite, 26, a cerimônia que acompanha a cada ano a observação da lua e o anúncio do início do mês sagrado. Em um discurso a sauditas e muçulmanos em geral, publicado neste sábado pela imprensa em Riad, o rei Salman da Arábia Saudita chamou o Islã de religião da misericórdia, moderação e coexistência pacífica. Nos países do Golfo, empresas e indivíduos oferecem, especialmente nas mesquitas, refeições gratuitas de ruptura do jejum a muitos trabalhadores estrangeiros de confissão muçulmana ou de outras. Na Tunísia, o presidente Beji Caid Essebsi afirmou sexta-feira à noite na televisão que as autoridades tinham feito um esforço especial para reduzir os preços de alguns alimentos para o Ramadã, uma vez que o poder de compra é um pouco baixo. Muitos crentes fazem realmente grandes esforços nas compras de alimentos em antecipação das refeições com a família e amigos durante este mês sagrado. No centro de Tunis, como a cada Ramadã, alguns cafés cobriram suas vitrines com papel jornal para permitir que aqueles que não fazem jejum possam comer e fumar sem serem vistos. Na Indonésia, o país com o maior número de muçulmanos no mundo, as autoridades destruíram milhares de garrafas de cerveja e outras bebidas para lembrar que o consumo de álcool é contra os princípios do Islã. O Ramadã pode ser particularmente difícil este ano, porque acontece durante um período em que os dias são mais longos e as temperaturas são muito elevadas na maioria dos países muçulmanos. O período termina em 25 ou 26 de junho, dependendo do país, com a festa de Eid al-Fitr. Conflito entre Israel e Hamas continua sem trégua, mesmo com o início do Ramadã. Apesar de negociações, os dois lados não chegaram a um acordo para um cessar-fogo durante o mês sagrado para o islamismo. O Ramadã, mês sagrado para o islamismo, começou nesta segunda-feira, dia 11. Mesmo assim, não houve um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas nas negociações que aconteceram na semana passada. Novos bombardeios foram registrados na faixa de Gaza durante o final de semana, que, segundo as autoridades, mataram dezenas de pessoas. Jerusalém também anunciou a morte de um soldado, elevando para 249 o número de militares mortos na guerra.
Em meio ao conflitos, União Europeia e outros países, como os Estados Unidos, seguem o envio de navios e aviões com suprimentos para os palestinos. No entanto, por conta do cerco imposto por premier israelense Benjamin Netanyahu, 2,2 milhões de pessoas, dos 2,4 milhões de moradores, estão à beira da fome, aponta a ONU, Organização das Nações Unidas. O Ramadã pode ser um período especialmente desafiador em áreas afetadas por conflitos. Em muitas partes do mundo onde conflitos armados estão em curso, como regiões do Oriente Médio, África e Ásia, as condições podem ser extremamente difíceis para os muçulmanos que estão observando o jejum durante o Ramadã. Os conflitos podem impactar o acesso a alimentos e água, bem como a segurança pessoal dos fiéis que desejam realizar suas práticas religiosas, como ir às mesquitas para as orações diárias ou para as orações especiais do Ramadã, como o Tarawih. Além disso, muitas vezes as famílias são separadas ou deslocadas devido a conflitos, o que pode tornar a observância do Ramadã uma experiência ainda mais desafiadora emocionalmente. Além disso, durante o Ramadã, há um senso de solidariedade e compaixão aumentado entre os muçulmanos em todo o mundo. Muitas vezes, pessoas e organizações fora das áreas de conflito se mobilizam para fornecer ajuda e apoio a afetados, seja através de doações financeiras, envio de alimentos e suprimentos ou realização de eventos de conscientização. As comunidades muçulmanas também buscam fortalecer os laços sociais e comunitários durante o Ramadã, organizando iftars coletivos, onde pessoas de diferentes origens podem se reunir para quebrar o jejum e compartilhar refeições. Esses eventos promovem a união e solidariedade entre as pessoas, independentemente de sua origem étnica, religiosa ou socioeconômica. É importante reconhecer que, embora o Ramadã possa ser um período desafiador em meio a conflitos, ele também é uma época de esperança, renovação espiritual e resiliência para muitos muçulmanos. A fé e a devoção durante este mês sagrado muitas vezes ajudam as pessoas a superar as adversidades e a manter a esperança por um futuro melhor, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Além disso, durante o Ramadã, os valores de generosidade e caridade são enfatizados. Muitos muçulmanos veem o mês como uma oportunidade não apenas para se absterem de comida e bebida, mas também para se envolverem em atos de bondade e benevolência em relação a outros, especialmente ao menos afortunados. Mesmo em meio a conflitos, as práticas de caridade e apoio mútuo muitas vezes se intensificam durante o Ramadã. As comunidades procuram garantir que aqueles que estão em dificuldades tenham acesso a alimentos, água potável, cuidados médicos e outras necessidades básicas. Isso pode incluir distribuições de alimentos, organização de abrigos temporários e programas de assistência médica. Esses esforços demonstram a resiliência e a compaixão das comunidades muçulmanas em face da adversidade. Embora as condições possam ser desafiadoras, muitas pessoas encontram força na sua fé e no apoio uns dos outros para enfrentar os desafios do Ramadã em meio a conflitos. E com isso, encerramos mais um vídeo do canal Mundo em Foco. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão sobre o Ramadã em meio aos conflitos no Oriente Médio. Espero ter contribuído nesta jornada de compreensão. Bem, pessoal, isso é tudo por hoje. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar abaixo o que acharam. Até a próxima!